Um minuto, peraí. Tranquilo, Lari. Der Klatsch, glaube ich. O fofoca. Ja, der Klatsch. Ah, nein, Milena, nein. Voltei. Beleza. Leute, konntet ihr die vorherigen Unterricht gesehen? Conseguiram assistir às aulas anteriores? Nein? Nein. Kein Problem. So, ich glaube, es ist gut dann. Vielleicht wir können dann äh, die gleichen Übungen machen. Pode fazer os mesmos exercícios, ja. Ja. So, die anderen sind nicht hier. So, ich glaube, das ist kein Problem. Leute, wir wiederholen jetzt das Thema Präpositionen. Ne? Noch einmal die Präpositionen. Und es gibt hier eine kleine Tabelle. So, hier ist gut geteilt, hier die Präpositionen. Seiner Deklination nach, de acordo com a sua declinação. So, wir haben Präpositionen, die nur mit dem Akkusativ deklinieren müssen. Meu topo está meio maluco. Nur mit Akkusativ deklinieren müssen, zum Beispiel hier. Es gibt natürlich hier einen Typ, so, mit Akkusativ. So, der Typ ist Dogfood, ne? So, durch, ohne, gegen, für, Entschuldigung, bis und entlang. So, Leute, nach diesen Präpositionen muss man immer den Akkusativ benutzen, ok? Depois dessas preposições, tem que colocar sempre o acusativo. Wir haben dann Präpositionen mit Dativ. Sie sind aus, bei, nach. Não tem fórmula dessa vez, infelizmente. Zu, gente. Nach, zu, mit, von und Seite. Und nach diesen Präpositionen muss man natürlich immer den Dativ stellen, okay? Ganz schnell erkläre ich euch die Bedeutung natürlich. So durch. Bruno, kannst du vielleicht mir sagen, was ist die Bedeutung von durch? O significado, né? Você perguntou? Ja? É... Através? Não. Perfekt. Através, por meio de. Ohne. Kannst du auch sagen, bitte? É... Nenhum, não é? Não. Hum. Não. Peraí que eu não lembro. Mit. Lembra do mit? Com? Contrário. Sem. Ja. Ohne. Sem. Gegen. Em frente? Ja. Diante. Em frente.
contra também, principalmente contra. Für, É, para? Não, perfeito. para. Um, É pra hora isso. Não. mas tem outro sentido também. Em? Não. Não, Esse eu não lembro. deixa eu ajudar. Ein Gespenst geht Europa. Das ist der erste Satz von dem Manifest von Marx. Ein Gespenst geht Europa. É, um fantasma som da Europa, não é? Mas aí, tipo, a ideia de. Ah, tipo, não sei. Gehen por exemplo, né? Ronda, em torno de. Em torno de. Ja. Um fantasma anda em torno da Europa. A gente traduz por Ronda. Onda. Gut. Bis, Até. ja, schön, entlang. É, através de. Nein. Tipo, não é quando algo vai. É, como é que fala? Por meio de, através. Não, Ah, tá quase. Ao longo de. ao longo. Na gut. So, hier sind die Präpositionen mit Akkusativ. Und Larissa, kannst du vielleicht bitte die Präpositionen mit Dativ erklären? Aus Opa, desculpa. Aus é fora? pode ser para fora, mas tem outro sentido também. Não, eu acho que eu não lembro. Eu lembro aus como fora. É, Lembra? Ich komme aus Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro, né? Boa. Indicando origem. É o de indicando origem. De origem, né? Perfeito. By. No, na, Já, no, na, junto a também. É um pouco difícil, by. Ok, na. na é depois, não é? Temporal, sim. Tem o sentido local também. Ich fahre nach Recife. Para, né? Boa. Zu é para também, não é? Perfeito. Eu sempre Para. confundo nar com zu, tá aí. Aí na hora de usar eu acabo usando muito mais o zu. Vou te passar a regra dele. Eu esqueço, aí acabo usando o zu por hábito, enfim. Né? Acontece. Ó, sul, o sentido local dele é um para também. Ele tem ainda mais dois sentidos, que é em direção a, sobre, em homenagem também. Por exemplo, o Bruno conhece Drei Studien, do Hegel. A gente traduziu por três estudos sobre Hegel, é um livro do Adorno. Três estudos sobre Hegel, mas tem o sentido de ser em homenagem, de ser algo em direção também a Hegel. Ah, O Adorno é cheio dessas polissemias, assim, especialmente em título. Mit, com boa. Von, de, e a de posse. é isso, né? Isso mesmo. Seit é desde. Boa. Diferença entre nar e zu. Gente, pensem na proporção, na dimensão do destino de vocês. Destinos grandes, portanto, um país e uma cidade, a gente coloca sempre nar. Então, ich fliege nach Argentina. Ich fahre nach Recife. Ah, tá bom, né? Então, país e cidade, por exemplo.
nach, país e cidade. Existe uma exceção importante, que é o nach Hause. Ich fahre nach Hause. Tem inclusive esse E aqui. É uma marca de um dativo arcaico que ficou nessa expressão só. Essa é a exceção. O tsu são para deslocamentos em que o destino tem uma dimensão muito menor. Ou, se preferirem, lugares dentro da cidade. Então, ich fahre sua apoteca. Eu vou para a farmácia. Ich gehe zum Supermarkt. É isso. Lembrando que o nach tem um sentido temporal também, né? Que não está aqui exatamente nesse contexto de explicação, mas posso falar assim, nach 2 Stunden, depois de 2 horas, hat der Doktor endlich mich gerufen. Depois de 2 horas, o doutor finalmente me chamou. Então, não é esse contexto aqui exatamente, mas tem esse uso. O tsu, só esse uso mesmo aqui que está apresentado para deslocamento. Tem os outros sentidos aqui também, mas nada temporal. É isso, então, a diferença, Lara. Pensa assim. Ah, é tipo aqueles do Schopenhauer, né? Que o Nietzsche escreveu, que eu acho que traduzem como em homenagem a Schopenhauer. Não é só Exato, para Schopenhauer, né? Agora que você me explicou, faz sentido. exato. É uma palavra que aparece em dedicatórias. Imagina que você escrever um artigo, você vai dedicar a alguém. Tipo, ao fulano. Em alemão seria zu fulano. Entendi, Aí tem esse sentido de ser uma homenagem, uma coisa destinada para ele. entendi. Beleza, e agora vem a molecada problema. São as Wechselpräpositionen. Mit Akkusativ, die Präpositionen mit Akkusativ oder da. Leute, sie sind an, auf, hinter, in, neben, unter, über, vor und zwischen. Bruno, kannst du mir bitte die Bedeutung von ihnen erklären? Ja. Em? Ja, difícil isso aqui, mas é mais ou menos assim. Esse é um em, tá aqui uma coisa Colada. pregada em contato e tá ao lado, assim. O exemplo clássico do an é um quadro na parede. Imagina a parede, aí o quadro tá lá. Uhum. Mas é um em vertical em contato. Ao, lembra? Sobre? Não. Uhum. É um em também, ou sobre, e ele está em contato também. Mas ele está em cima. Ele não está assim pregado na vertical. Exemplo clássico é The Book is on the Table. Uhum. Das Buch liegt auf dem Tisch. Hinter, Atrás? gut, im, Em também? ok. Beleza. Larry, kannst du bitte neben, unter, über, vor, zwischen mir erklären? Sim, neben é do lado, Ja. unter é sob, né? Pode ser sobre também, não? Não, só embaixo. Sob, embaixo. Tá. Aí qual é a outra? Uber é acima, Ja. Ou pode ser sobre também, mas sem contato. vor é antes, né? Sentido temporal, sim. Tem um sentido local também. Espacial.
E zwischen é entre. Boa. Sentido local de for é na frente, em frente. Ah, é verdade, né? Tem na frente, eu sempre esqueço. Em- Eu vou até anotar aqui esse na frente, porque eu esqueço. Vem automaticamente antes, mas nunca na frente. Bem importante você lembrar, ó, o par, nar e for, eles são bem importantes para a gente conseguir construir frases em alemão, no sentido temporal deles. Antes e depois, né? Depois de uma coisa, antes de outra. E o nar, a gente já sabe que ele é sempre com dativo, né? O for, ele já é uma preposição, pode aceitar o acusativo também. No caso da preposição temporal, também é sempre, sempre dativo. Então já elimina para vocês a dúvida quando vocês estiverem falando de for, usando a preposição for no sentido temporal. Bom, por que que essa turma é problemática? Vocês lembram bem, a gente tem uns pares de verbos em alemão que a gente costuma usar para introduzir esse tema. São os pares stellen, stehen, liegen, liegen, setzen, sitzen. São pares que têm um sentido quase o mesmo. A única diferença é que essa coluna de cá, da esquerda, tem movimento, e essa aqui da direita não tem movimento. Bewegung, ohne Bewegung. E o que acontece? Quando nós usamos essa preposição, essas preposições dessa turma do meio, as Wechsel, e elas, quando elas aceitam as duas, né? As duas declinações, acusativo ou dativo, nesses casos a gente tem que voltar para o verbo na frase e observar se esse verbo indica movimento ou não. É óbvio que tem outros verbos que indicam movimento, verbos que indicam isso de maneira muito mais clara, até como gehen, fahren. Esses verbos também vão sinalizar que tem movimento na frase e caso exista uma preposição dessas, a gente tem que colocar o complemento no acusativo. Caso seja outro tipo de verbo, que não indica movimento, a gente coloca sempre no dativo. Esse é o drama das preposições, que a gente já viu uma vez. Esses métodos, pessoal, eles se repetem aprofundando o vocabulário, introduzindo frases mais longas. O movimento é um pouco esse, do mention, né? Ele funciona assim, vai repetindo e aprofundando. A gente vai ver agora algumas situações um pouco mais complexas com essas construções. Posso falar alguns exemplos aqui, tipo, Stelle das Sofa vor Fernseher. Bruno, por exemplo, poderia me dizer aqui como que eu ia declinar Fernseher? Está faltando aqui o artigo. Eu declinaria no acusativo ou no dativo? Acusativo tem movimento, né? Tem. É, então é com o acusativo, né? Eu ponho, Perfeito. eu posiciono o sofá em frente à janela, televisão. Televisão. Vor dem Fernseher. Perfeito. Hilari, vamos lá. Das Sofa steht vor Fernseher. Daí seria no acusativo? Sem movimento é no. Sem movimento é no dativo. Dativo, perdão. Estou confundindo Fernsehrer com bicicleta, perdão. De boa. Então ficaria dem É Fernseher. Farrad, né? Bicicleta, tudo. E a parada. Das Sofa steht vor dem Fernseher. É isso, gente. Bom, resumão, aulão. Vamos fazer esses exercícios que eu já fiz com os outros alunos. Leute, wir sprechen heute über Möbel.
und über Umzüge. Ja, Umzüge, mudanças de casa. Ja, so könnt ihr glauben, Leute, es gibt hier eine Lektion über Umzüge und ich und Amanda haben ein Apartment gekauft. So, wir ziehen uns bald ja? A gente vai se mudar em breve. Wir ziehen uns bald um. A gente se muda em breve. Na, do Coincidência, ja? Zufälligkeit. Leute, wohin mit der Kommode? Para onde com a cômoda? Wohin mit der Kommode? Olha só que esse hin aqui, ele indica movimento também, mas com a preposição mit, pede sempre, sempre dativo, a gente tem que colocar no der Kommode, no dativo. Né? Ela é uma palavra feminina, de Kommode. E é um cognato, a cômoda. So, Leute, ich glaube, wir können ein bisschen sprechen. Ja? Es gibt hier ein Skript. Ich lese mal für euch. Ich bin schon 4-mal umgezogen. Das macht mir Spaß. Eu já me mudei 4 vezes. Isso me diverte. Ich renoviere gern und richte auch gern Wohnungen ein. Eu gosto de reformar und einrichten, mobiliar. Das Verb einrichten. E gosto de mobiliar casas. Wirklich, ich finde das blöd. Eu acho isso péssimo. Ich ziehe gar nicht gern um. So, Leute, 2 Verben hier. Trennbare Verben. Sie sind umziehen, mudar-se, und einrichten, mobiliar. So, was sagst du, Bruno, bitte? Bist du schon umgezogen? Oder wie oft bist du normalerweise umgezogen? Machst du das sehr oft oder nicht? Magst du das zu machen oder nein? Calma, eu não sei se eu entendi a frase. Ich habe dich gefragt, wie Was ist um mudar, Gezogen? Ah, mudar. mudar. Uhum, Ja. uhum, uhum. So, Ixi, ah, wie oft no presente ziehst du um? em que frequência você se muda? Ja. Ixi, você já se mudou esse ano? Ja. Mas é conversação livre. Fala Aham, aí sobre sua experiência com mudança. uhum. Ich bin. Rapidão. Tipo assim, eu não entendi. Rapidão, o que eu não entendi é. Esse existe e esse Ungezogen, os dois é pra mudança? Claro. Umziehen é o verbo mudar-se. Ah, tá. O Umgezogen outro é é no o... passado. O outro é no passado. Uhum. Ja. Ah, tá. Aham, tá. Ich, ich sehen, ich, ich sehe, ich sehe, eu esqueci Naste, Naste Jahr nach Ribeirão Preto. Gut. So, ich ziehe um. Ja. Enfim.
Anestesiar Ribeirão Preto. Uma. Aber ich glaube, bist du schon nach Uberlândia umgezogen? So, ich möchte dich fragen, wie war deine Erfahrung? Não entendi. So, du bist schon nach Hum. Uberlândia umgezogen. Ja. Já se mudou. Aham. So, ich möchte dich fragen, eu gostaria de perguntar para você, wie war die Erfahrung? Como foi a experiência? Hum. Erfahrung. Ah, tá. Não é só filosofia, não, que fala de Erfahrung. Nunca vi deslocado. Se não tá no texto, eu não entendi. O- Uberlândia ist gleich Ribeirão Preto. So, so, das ist, das ist so einfach. Calma. É fácil de mudar? É, não, einfach, tipo, das ist so einfach zu, zu gewohnen. Tipo, foi muito fácil de se acostumar, tipo. Você tá Hum. perguntando, tipo, da mudança, tipo, com relação. Eu não, tipo, você perguntou da experiência, se é da cidade, eu fiquei um pouco confuso. É Tipo, livre, é livre. livre, né? É mais assim, o perrengue da mudança, assim, sair carregando coisa e tal, Uhum, procurar uma casa. Mas livre, pode falar sobre a cidade. uhum, gut. So, die Erfahrung, die Erfahrung, a mudança, qual que é a palavra? Tipo, porque o outro é verbo, né? Tipo, mudar. Qual que é a palavra, tipo, para a mudança? Der Umzug. Umzug. Der Erfahrung des Umzug ist, war, war ein Hölle. Foi um inferno? Ja, du kannst mir sagen, war schrecklich, ja, horrorosa, Schrecklich. Ja, infernal, Höhlend. Höhlen. Mas é um adjetivo, né? É um adjetivo. Pode colocar war Höhlend, infernal. Schrecklich. War Höhlen. Der Umzug war Höhlen. Aber die War Städte sind gleich. Die Städte. Städte, as cidades são gleich. É iguais, né? Ja, 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 das Wetter ist zu kalt, quente, zu warm. zu warm, zu warm, zu warm. Como é que é o trânsito mesmo? É o quê? O trânsito, Der Verkehr. der Verkehr ist zu chaotisch und die Größe Uhum. ist parecido.
Ähnlich. Okay. Na gut. É, Na gut. Danke. Und du, Larissa, bist du schon einmal umgezogen? Ich weiß es nicht, ob du schon umgezogen bist. Du hast schon mir gesagt, dass du mit deiner Mutter lebst. So, was sagst du? Deixa eu pensar. Ich habe in Petrópolis umgezogen. Ah, gut. Ja. Und ich habe zwei Houses, como eu digo, peraí, zwei Anders Houses in Petrópolis. Uhum. E o verbo no fim? Lebt, né? Vivi, E gelebt. gelebt. In zwei Häuser in Petrópolis gelebt. So, und wie war deine Erfahrung? Ich meine, warst du ein Kind oder warst du schon ein bisschen erwachsener, um pouco crescido? Nein, ich war 23 Jahre alt. Ah, 23. Okay. 23. 23, né? Ja, so nicht lange Zeit. Nein. Okay. So, es gibt auch nicht lange Zeit, dass du in Rio de Janeiro lebst. Ah, cheguei als Rio de Janeiro deixa eu ver, quantos anos? Eu acho que agora 6 Jahre. Ah, nur 6 Jahre. 6 Jahre. Ah, sehr schön. So, das ist ganz neu. Ja, 6 Jahre ist nicht lange Zeit. Okay, und die Städte? So, was denkst du über die Städte? Sind sie gleich? Sind sie total unterschiedlich? eu não sei se entendi. Was denkst du über die Städte, das cidades? Sind sie, elas são gleich oder unterschiedlich? São diferentes? Ja, Petrópolis ist gleich. It's como eu posso dizer, eine Kaltstadt Uhum. und ist eine Kleinstadt. Ja. So, das ist nicht gleich, denke ich. Das ist total unterschiedlich. Ja, und Petrópolis have viele Berge, montanhas, né? Ja, Viele Berge. ja, so eine schöne Landschaft. Aber Rio de Janeiro hat natürlich auch eine schöne Landschaft. Ja, Soll ja. sein. Aber Rio ist eine Farmstadt, nicht so klein. Ich glaube, Rio ist como eu diria, média. Ähm, Média, so, du kannst sagen, nicht so groß. Ja, Rio ist nicht so groß und warm Stadt. Äh, in Rio has viele Personen. Ja, du kannst sagen, die Bevölkerung, População.
Ist Ja, sehr hoch. Befriedigung. Bevölkerung. Schön. Befriedigung ist sehr hoch. Ja. Und jetzt kann ich verstehen, Larissa, warum du São Paulo liebst. Ja, São Paulo ist eine, ähm, como eu posso dizer? Ist meine Lieblingsding, ne? Lieblings. Ist meine Lieblingsstadt. Ja, ich kann das verstehen. So, das Wetter in Petrópolis ist São Paulo gleich, glaube ich. Aber Ja, es gibt keine Berge in São Paulo. Die Landschaften sind nicht so interessant. nein, die Landschaft ist eine Placa-Mãe. Ja, perfeito. Nunca tinha ouvido essa. Parece uma placa-mãe, gente, mas eu gosto muito. Ah, schön, muito bem. Leute, so wir machen dann Nummer 2 zusammen, okay? So, es gibt hier, ich glaube, ja, 4 Sätze und wir haben 3 Figuren, okay? Yasmin, Stefan und der Möbelpacker, é um empacotador de móveis, literalmente, o cara que está carregando os móveis. Sehr einfach, wir müssen dann nur sagen, wer hat den Satz gesagt? So, die Kommode soll neben der Tür stehen. Wer hat das gesagt? Ja, nur das. So, los geht's. Ich spiele die Audiodatei für euch. A2. Lektion 2. Los geht's. Lektion 2. Wohin mit der Kommode? Aufgabe 2. Wohin mit der Kommode? Gleich neben die Tür. Nein, Stefan, nicht neben die Tür. Lieber unter das Fenster. Das sieht besser aus. Stopp! Nicht unter das Fenster. Das finde ich blöd. Dann lieber neben den Fernseher. Was meinst du, Jasmin? Oder zwischen den Fernseher und die Stehlampe. Ja, auch eine gute Idee. Entschuldigen Sie, wie lange wollen Sie noch diskutieren? Das Ding hier ist schwer. Noch einmal natürlich. Lektion 2. Wohin mit der Kommode? Aufgabe 2. Wohin mit der Kommode? Gleich neben die Tür. Nein, Stefan, nicht neben die Tür. Lieber unter das Fenster. Das sieht besser aus. Stopp! Nicht unter das Fenster. Das finde ich blöd. Dann lieber neben den Fernseher. Was meinst du, Jasmin? Oder zwischen den Fernseher und die Stehlampe. Ja, auch eine gute Idee. Entschuldigen Sie, wie lange wollen Sie noch diskutieren? Das Ding hier ist schwer. Okay, meine Lieben. So.
Buchstabe A kannst du, Bruno, bitte lesen, vorlesen und danach antworten. Ja, die Kommode soll neben der Tür stehen. Stefan, Stefan hat das gesagt. Gut. Du, Larissa, kannst du dann Buchstaben B vorlesen, bitte? Ja, sie soll lieber unter der Fenster stehen. Ich glaube, das war Jasmin. Ja, perfekt. Jasmin hat das gesagt. Dann, Bruno, noch einmal. C. sie sollen nicht mehr diskutieren. Mobilpacker. Ja, ja, das ist er. Und D, Larissa? Die Kommode ist schwer. Essa eu não lembro. Eu acho que essa eu não consegui pegar, na verdade. Ah, Moment. Ja, hör mal hier ganz am Ende. Den Fernseher und die Stehlampe. Ja, auch eine gute Idee. Entschuldigen Sie, wie lange wollen Sie noch diskutieren? Das Ding hier ist schwer. Wie lang sollen wir diskutieren? Das Ding hier ist schwer. Foi o Milberpacker. Ja, Möbelpacker. Schwer, fala das Ding. A coisa. Das Ding hier ist schwer. Coisa aqui tá pesada, gente. Ok? E os dois discutindo lá. Lamentável. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui porque eu fui até aqui também com o João e o Gustavo. E acho que fica bom que vocês não precisam ver a aula anterior. E eles também não perdem nada. Bora pro Heidegger, aí o Heidegger eu vou avançar porque eu tô um pouco de saco cheio desse senhor aqui. Vocês começaram um texto do Heidegger semana passada? A gente leu inteiro um, e eu e Gustavo começamos esse até o fim do primeiro parágrafo só. Ah, entendi. Agora, me dá só um minutinho, rapidão. Só pegar uma água ali antes de começar o texto. Tá bom. É 1 minuto. E aí? Alô. Zurück. So, los geht's. Deixa eu ver o tamanho. Tá. Bruno, pode vir até lassen, lernen, lassen, bitte. Esse texto aqui, rapidão. Esse texto aqui, vocês já começaram ele? Na outra Já, semana? Já, né? já. Tá.
Tá, começando. Das Lehen ist noch schwieriger als das Lernen. Man weiß die wohl, aber man bedenkt es selten. Weshalb ist das Lehen schwerer als das Lernen? Nicht deshalb, weil der Lehen die größere Summe von Kenntnis besitzen und sie jede Seite behalten haben muss. Das Lehen ist darum schwerer als das Lernen, weil das Lernen heißt lernen lassen. Até lá, assim Beleza. mesmo? É, né? É. Até lá, sim. É, tá certo aqui a acentuação. Lernen, e depois lernen. Mais fechado, lernen, e o lernen mais aberto. Só cuidado com o R aqui, que tem que puxar um pouquinho pro A. Lernen. Lernen. E A. Schwerer, schwieriger, sempre puxando pro A. Tá. Gente, tem dois temas principais aqui em gramática. São essas que apareceram, dafür, dagegen. Vai juntando as preposições que a gente conhece já com o das, que é um isso. Então, dafür, por exemplo, é para isso, em favor disso. Dagegen, contra isso. Lembrando que esse das ele pode indicar o que veio no passado, ou ele pode antecipar alguma frase que vai vir no futuro, no texto, quero dizer, né? Veio antes no texto ou vai vir depois no texto. Esse é um dos temas. O outro é a substantivação de verbos. Das Lernen, quer dizer, o aprender. Das Lehren, ou ensinar. A gente tem formas para traduzir isso para português, como aprendizagem e o ensino. Funciona, só que quando a gente faz isso, a gente perde uma característica que está em alemão, é a característica de que essa ação ela está num processo. Assim. Por isso, o aprender ou ensinar. Podem traduzir também como o ato de aprender, ou o ato de ensinar. Essa característica de ser uma ação, ela é perdida quando a gente escolhe outras traduções. Às vezes é melhor escolher outras traduções, viu? Fica melhor na tradução, no texto, enfim. Tem só esse prejuízo. Bora então, até lernen lassen, traduzir? O aprender é esse schwieriger é tipo tão difícil como, né? Tipo, O ER é o comparativo, comparativo, né? então é mais difícil. Mais difícil. É esse nó ainda, né? Perfeito. O aprender é ainda mais difícil do que o ensinar. É o contrário, é confuso, né? Lernen. O ensinar O é ainda ensinar, mais difícil do que o aprender. Parece o as duas. aprender. O ensinar é ainda mais difícil do que o aprender. Sabe-se bem Disso. disso. Sabe-se Gut. bem disso. Mas tem que reconhecer? Hum. Não, refletir. Partícula B indica uma ação mais ativa. Ah, tá. Você pega o sentido daquele verbo e torna ele mais ativo. Mas selten, eu não lembro. Oft, frequentemente. Selten, raramente. Claramente. Mas reflete-se isso raramente. Uhum. Reflete-se raramente isso. É... Weshalb,
quando? Na verdade, eu não sei. Um porquê também. Um porquê. Por quê? Pergunta. Por que é o ensinar mais difícil do que o aprender? That's hard, porquê de resposta. Não porque, tipo, não porque, como o ensinar. O que que é Zuma? Suma, Suma? suma. Mas olha aqui, é suma teológica do Tomás de Aquino. Não, não sumir, desaparecer. Ah, Aqui, Bizuma. Só olha aqui, der Lehrer. Antes era das Lehren, agora der Lehrer. Então, não porque o professor hum. Não porque o professor da grande suma do conhecimento. Besitzen? possuir. Olha lá no fim da frase, que tem um verbo que concorda com o professor. O mus, né? No modal. Boa. Não porque. Não porque. Como o professor da grande suma do conhecimento deve possuir e. E é Parou. Zeit. Dá uma. Ó, esse aqui não é um genitivo. Não porque o professor. Aí vem diz uma, tá no acusativo. Ah, tá. Então, não porque o professor deve Uhum. possuir A grande suma von do Kenntnissen, conhecimento. de conhecimentos. Ah, tá. E o dela é. Ah, tá. O nominativo e aí o verbo vem no número. Tá. Und muss haben sie jederzeit bereit. Como? O mus, ele rege os dois? Rege os dois. Ah, tá. Então, tá. Então, não porque. Você acha que eu deveria comer essa partícula do while? Não, né? Não porque. Pode comer. Não porque o professor deve possuir a grande suma do conhecimento e, e a Zeit. O que é isso? A todo momento. A todo momento. Bereit? Bereit? Pronto, preparado. E deve. E ele deve estar preparado a todo momento. E Esse Habermus ele deve ter deve sie, ter. deve ter ela preparada a todo momento. Ele deve ter ela preparada a todo momento. O quê? Diz uma, beleza? Uhum. Aqui está substituindo Zuma. Ah, tá. É, o ensinar é, então, da rum, dessa forma, né? Por isso, Por isso, por isso, mais difícil que o ensinar, que o aprender. Por quê? É, ensinar, o que que é? Lassen? deixar. Porque o ensinar
diz, né? Afirma. Heißen significa também significar, É, significa deixe aprender. deixar aprender. Deixar aprender. Naturalmente, Heißen significa chamar, mas também significar e ser. Uhum. Gente, o da runa aqui, ele está antecipando a frase seguinte. O ensinar é, pelo seguinte motivo, mais difícil do que o aprender. Aí vem o motivo. Porque ensinar significa deixar aprender. Vocês já estão entendendo que o Heidegger vai confundir os dois termos, falar que as duas coisas são muito próximas. Isso está até na escolha dos nomes, né, que são muito parecidos. Lari, pode ler, por favor, até Versteht? Posso, peraí. Der Englischlehrer lässt sogar nicht anderes lernen als das Lernen. Deshalb erweckt sein Tun oft auch den Eindruck, dass man bei ihm eigentlich nichts lernen, sofern man jetzt unversehrt unter Lernen nur die Beschaffung Boa. nutzbarer Kenntnisse versteht. Beleza. Só o eigentlich. Tem um E. Eigentlich, Eigentlich. que é verdadeiro, né? Sim, no Heidegger o pessoal acostumou traduzir por autêntico. Mas é Ok. verdadeiro, genuíno também. É mais isso do que autêntico, na verdade. Mas no Heidegger o pessoal encampou essa tradução aí. Vamos seguir o Heidegger, então, o professor Então, autêntico. senão vai ter gente batendo na mesa aqui. Sim, o professor autêntico. Vamos lá. Dia do professor, aliás, né? É, verdade. Parabéns, João. Parabéns. É hoje, dá? Parabéns. Você está É também. hoje. Parabéns. Vamos lá. Zogar não lembro o que é. Vamos lá. Mesmo, é um enfáticozinho. E esse leste aí é tipo, peraí. É o lassen, que o Bruno perguntou também. É o deixar. Tá, então, sei lá, permitir? Uhum. Deixar permitir. Pode ser permitir, então? Leste zogar, tipo, Uhum. deixar permitir. ah, outra coisa, não deixar permitir outra coisa. Als, a não ser. Não, aprenda outra coisa, né? Que tem um learning ali. O professor autêntico deixa, não deixa aprender. Outra Deixa- coisa, Uhum. se não aprender. Perfeito. Das Lernen. Olha, Quer dizer, para o professor autêntico, a única coisa que ele pode aprender, a única coisa que ele pode aprender é aprender. é aprender, isso aí. Ah, deshalb é por isso, né? Boa. Erweckt estava aí, não tá? Aqui. Estar, despertar. Por isso, desperta. Tun é ação, não é? E ó, seu fazer. Desperta seu fazer, sua ação, não sei, porque seu fazer é meio.
Pode Pode ser? ser isso, né? Desperta sua ação. Tun oft Ja. Eindruck. Também sua impressão? Tem que organizar agora, Lari, quem é sujeito e quem é objeto. Ah, muitas vezes é mais no sentido de dar impressão, né? Isso. Mas quem que tá passando a impressão? Você leu na O sequência que está em professor. alemão. Então, não é. Tem um sujeito aí que você leu. Olha só, sein tun. Tem nenhuma marca de acusativo aqui. Aí tem depois den Eindruck. Ah, Tem uma marca... entendi. São as ações. Ele está falando sobre as ações, sobre o É, fazer. exato. Por isso, então, seu fazer dá a impressão, seria isso, né? Uhum. E aí vem o que que é essa impressão? Aí tem esse das man. Das man seria o quê? Uma expressão do tipo O das é um... homem? Não, o das é um que. E o man, lembra que ele tá lá na terceira do singular? É, es, sie, man. Lernt. Ele aprende, ela aprende, e no man fica aprende-se. Nossa, passou uma moto aqui a mil. O Ah, man, que aprende-se, né? isso, que se aprende, que aprende-se. Ele é o sujeito indeterminado do português. Você não sabe quem que está aprendendo, aprende-se. É, que você aprende que aprende com ele verdadeiramente, Uhum, autenticamente, que não aprende nada autenticamente, que não se aprende nada autenticamente com ele, né? perfeito. Sofern. Ah, não coloquei aqui. É na medida em que. Na medida em que aí de novo humana, Uhum. na medida em que Unverserrens. Tá Peraí, que eu aqui. tô... Mas, ó, a gente entrou numa cadeia aqui de oração subordinada. Já achamos um verbo no fim, lernt, e agora tá continuando. Então, às vezes, pular para o fim dá uma ajuda para traduzir. Vestert, né? Uhum. Verstehen, entender. Verstehen. Ah, se aprender nur die... Tô tentando entender esse Beschaffung. Aquisição. Aquisição, tá. Aí essa próxima eu também não conheço. Nutzbarra. Útil e Kenntnisse, conhecimento. Ah, entendi. Deixa eu ver. É, não sei, eu acho que se você Zofer. Ih, eu acho que eu me enrolei com essa frase. Te ajudar. Na medida em que man versteht, se compreende, agora, jetzt, ela é longa, de maneira imprevisível, sob aprender, somente a aquisição é um genitivo de conhecimentos úteis. Ó, Ah, entendi. verstehen unter. A gente fala isso em português, o que que você entende por?
Em português é por, em alemão é sob. O que você entende sob? O que que entende sobre? Entendi. Hum. Então, na medida em que agora, de maneira imprevisível, imprevista, se compreende por aprender somente é bem um acusativo. A aquisição, um genitivo no acusativo, de conhecimentos úteis. Então, desde o começo, vai. Por isso, o seu fazer desperta frequentemente também a impressão de que com ele não se aprende verdadeiramente nada, na medida em que agora, de maneira imprevista, compreende-se por aprender somente a aquisição de conhecimentos úteis. O que vocês lembram? Aquela conceituação do Heidegger entre o ôntico e o ontológico. Aí o Heidegger fala que o campo do ôntico é o campo das ciências, que são voltadas para o conhecimento útil, portanto, não é assim o conhecimento no sentido mais manifesto, que é onde está a filosofia e o ontológico. Aí o Heidegger encampa essa crítica, eu acho que essa é posterior a essa fase, mas o Heidegger prolonga essa crítica depois nas questões da técnica. Ele vai falar que a técnica volta a criticar a ciência através da técnica, falando que a técnica é esse lugar do ôntico, que não é do conhecimento verdadeiro. E aqui eu acho que ele está meio que fazendo um puxadinho dessa questão para dentro desse texto pedagógico. Então, a gente tem a impressão, com o professor verdadeiro, a gente tem a impressão de que a gente não aprende nada, porque hoje em dia, o que se entende por aprender é só adquirir conhecimento útil. Quer dizer, o verdadeiro professor ensina o conhecimento inútil. É isso que ele está falando. Bem aristotélico. Entendi. Credo. É, cada um é dono de si. Vamos. Não posso falar muito porque a aula está sendo gravada. Deixa Pode ser até aqui, Bruno. Irrigen. Der Lehrer ist den Lehrling nur einzig. Lehrling mesmo, né? Lehrling. Lehrling nur einzig dahin voraus, dass er noch weit mehr zu lernen hat als sie, nämlich das Lernen lassen. Der Lehrer muss es vermögen, belehrbar zu sein, als die Lehrer liegen. Der Lehrer ist seine Sache weit weniger, weniger sicher als die Lernenden der ihrigen. Boa. Ó, voraus sein. Estar à frente. Voraus indica sempre antecipação. É uma expressão em alemão. Voraus sein. Lehrling, aprendiz. O que é esse darim mesmo? Nisso. Uhum. Lembra? In, preposição com das. Esse R aqui é um ajuste só para ficar confortável na fala. Tá. É, o professor, nisso, está à frente ao aprendiz. Boa. Só uma coisa. Esse Einsicht, que eu fiquei E unicamente. E ele está do lado do darin. Então é unicamente nisso. unicamente nisso. O professor, unicamente nisso, está à frente ao aprendiz. Do aprendiz. Uhum. Que Calma aí. Não vai. É. Mulher.
que é esse Weite mesmo? Amplamente. Weit mehr. Muito mais distante. Ja. Que e ele está já muito mais distante para aprender. Esse zu lernen, Mesmo. Ele para tende a aprender. aprender. Ele está muito mais. Ele tende? Uhum. Vixe, então Ele, calma aí que eu confundi, então. Calma aí que eu acho os que eu não dois verbos entendi. estão aqui. Haben e lernen. Então, hat zu lernen. Ele tem. Aí não tá falando de distância, né? Tipo assim, ele tem uma distância maior para aprender. É exatamente isso. Ah, é? Uhum. Ele tem que. Ele Tem que tem introduzir algumas coisas em português para fazer sentido. uma Tipo, distância muito maior para aprender. Para ja, aprender. als sie. Que. Do- Que. Que é esse Z? Que tá retomando? É isso aqui o Heidegger vacilou. É, eu acho que é Leerling no plural, do que eles. Que tem uma distância muito maior para aprender do que eles. Nämlich, lembra? Não. A saber, A saber. Vou perguntar de novo. O que que é o Lassen mesmo? Esqueci. deixar. Deixar. É, a saber, o deixar aprender. Boa. Ficou clara a frase, gente? Perguntar se o Heidegger tá É, claro também. ele tá falando que é, o professor, né, já tá um passo à frente dos seus aprendizes, né? Porque A frase é contraditória. É uma que é, chama. eu tô confuso. Porque ele já tem um passo. Não, não O ficou claro, professor, não. é o seguinte, o professor ele está à frente já do aprendiz porque ele está atrás. Literalmente é isso. O professor está à frente do aprendiz porque ele tende a aprender ainda a partir de um ponto muito mais distante do que os aprendizes. A saber, né? Que ponto é esse que o professor está, que o aprendiz não está? O professor tem que aprender o deixar aprender. O que ele está querendo dizer? Que o professor é um eterno aprendiz. É esse tipo de floreio. De Aleja, vamos seguir? Ficou claro agora? Ficou. O professor Vermogen Ter capacidade de, poder fazer, deve poder fazer. ter capacidade de melhor. Ou então o professor deve ter a capacidade, belebar, ensinável, Suzai, Lehrling, Aprendiz, é o plural agora. aprendiz, a professora ensina. É, o professor deve ter a capacidade de ser ensinável, como É, de ser mais ensinável boa. do que
seus aprendizes. O seu Os aprendiz. Que o seu aprendiz. Sem possessivo. Os aprendizes. Do que os aprendizes. Boa. Os aprendizes. Tá no plural isso? Sim, né? Tá. Porque Dion. os aprendizes. É verdade, eu li em cima um demo. Os aprendizes. De lé, o professor. É o seu objeto. Weit com dativo. Weit vindo depois. Está mais distante. Seiner Sache. Uhum. Está mais distante do seu objeto. Boa. Mais distante do seu objeto. Sicher. Certo, seguro. Está mais distante do seu objeto. Weniger vazio? Caminho. Menos. Menos. Do seu objeto. Do seu objeto seguramente menor. Não sei como traduzir. Não, eu errei o Eu não negócio sei, aqui. eu não sei se eu Deixa eu te entendi, na ajudar. verdade. Se eu ajudar aqui, eu te induzi um erro aqui. Aqui é o verbo sein com genitivo. Não é o weit, não. Foi mal. Ele está de sua coisa. Aí o sentido é assim. O professor está de sua coisa. Weit weniger sicher. Muito menos seguro. O professor está muito menos seguro de sua coisa que os aprendizes das deles. Perfeito. Das suas, das deles. Um detalhe, gente. Der Lehrling, o aprendiz. Der Lernende, aquele que está aprendendo. Tem um sentido aqui de simultaneidade. Está aprendendo naquela hora. Vamos tentar, Lari, até o fim? Esse rola? Vamos, é de darum até sein, né? Isso. Tá. Darum kommt bei dem Verhältnis von Lehrer und Lernenden, wenn es ist wahres, ist es, não, peraí, wenn es ein wahres ist, niemals die Autorität des Vielwissens und der autoritative Einfluss des Beauftragten. Beauftragten Boa. Beauftragten. ins Spiel. Darum bleibt es eine Ursache, ein Lehrer zu werden, was etwas völlig anderes ist, als ein berühmter Dozent zu sein. Parece mais com português. Docent. Dozent zu sein. E ó, Lernenden. Quando a gente põe esse D aqui, a gente tende a puxar a tônica para o fim. Mas é igual era no verbo. Lernen, fica Lernenden. Lernenden, ok. Darum, eu não lembro o que é, tem aí? Tem. Por isso, né? Aí tá puxando de trás. Por isso. Por isso, Das Verhältnis, da relação, acho que eu não coloquei RSP. por Relação. isso vem a relação do professor e do aluno, né? Uhum. Relação entre, né? Entre. Aqui é FON mesmo, D, mas entre acho que foi melhor em português. Fica melhor, né? Que de professor e aluno, não sei, fica um pouco duro, sei lá. É.
Wenn Aí Wenn qual es era? ein wahres ist. Aqui, Lara, você vai ter que olhar para o gênero das palavras lá atrás. Para te ajudar, ó. Das Verhältnis, neutro. E aí vem o es, depois ein wahres. São duas coisas diferentes aqui, mas as duas estão relacionadas à relação. Tá, então é relação, né? A referência. É. É, se for verdadeira, Uhum. O quê? Es? a relação. Se a Isso. relação for verdadeira. Uma verdadeira. Beleza. Pode ser? Pode, se a relação for uma relação verdadeira. Se for Es uma. ein Tá. wahres ist. Nunca a autoridade. Autoritária é autoridade, né? Uhum, Nunca certinho. Nossa, aí, vir vices, o que é isso? Ó, wissen, saber. R no fim, sabedor. Muitos sabedores. Ah, do que sabe, é o contrário em alemão, né? Daquele que sabe muito, do sabe tudo. Dos sabichões, Exato. dos eruditos lá. É, Eles. e dos autoritários, Ó, esse é adjetivo. do Autoridade, autoritário, né? ó, autoridade, der Einfluss. Autoridade da influência. A influência autoritária Isso. Do de Beauftragten, que eu não coloquei aqui. Beauftragen, tá aí, essa é nova. Encarregado. A influência autoritária do encarregado em Spiel, do jogo, no Ins, jogo, a gente tem essa expressão em português. A coisa está. Olha, o que está nananã nesse tema. em jogo, não. Perfeito. Vamos desde o começo, essa que era meio longa. É, Ó, compridinha. darum kommt bei den Verhältnis, esse kommen bei, ah, é um ter a ver em alemão, assim. Então, por isso, ah, na relação, né, tem a ver com a relação entre professor e aquele que está aprendendo, quando ela é uma relação verdadeira, né, kommt im Spiel, perdão, desde o começo, kommt im Spiel. É por esse motivo, está em jogo na relação do professor e daquele que está aprendendo. Quando ela é uma relação verdadeira, nunca a autoridade do sabichão e a autoridade da influência autoritária do encarregado. Ok. Nossa, engraçado, encarregado. Uma Penso pessoa num designada. eu penso, sei lá, em trabalho terceirizado, encarregado, enfim. É, Darum é por isso, né? Por isso, boa. Bleibt. Bleibt seria o quê? Fica, né? Fica, permanece, continua sendo. É por isso que fica um horror. Essa também é nova. Horror eu não conheço. Alta, mas isso vai traduzir por grande. Hohe Sache. Uma Sache, grande coisa. Por isso isso. que fica uma grande coisa. Um professor. ah, não,
ser um professor, né? Ein Lehrer zu werden. Werden é o tornar-se. Tornar um professor continua sendo uma grande coisa, não? Isso, É uma tornar-se grande... professor continua sendo uma grande coisa. Continua sendo uma grande coisa. Aí Vá, você vai... abre uma oração subordinada, verbo no fim. Peraí, que eu até me perdi aqui. O fim, sein, zu sein, né? Ah, tem um antes só. Ist. Ah, Würde. Aí würde era o que mesmo? completamente. Ops, O perdão. que é, o que é diferente? Isso aí, Completamente completamente. diferente. O que é completamente diferente. Als. De. Berru. Ih, É, essa me pegou. Essa eu também não conheço. Berrunter. famoso. Que é diferente de ser famoso? Ó, vê as caixas altas aqui. Pergunta é adjetivo. Então, o que é diferente, totalmente diferente de ser. Ein berühmter Dozent. Ser um docente famoso? Que é Perfeito. diferente de ser um docente famoso. Exato. Docente. Olha, essa eu não conhecia. Eu pensei que docente também poderia traduzir por Lehrer. Pode, na real. As duas funcionam. O que não dá certo é o professor. Esse é só da universidade. Docente pode ser de qualquer área, né? Qualquer faixa etária. Assim. Ah, então pode ser de qualquer área, tanto no universitário quanto no colegial, por exemplo. Pode sim. Entendi, vou Então, até anotar. só essa última de novo, então. Então, por isso, continua sendo uma grande coisa tornar-se professor, tornar-se um professor. O que é algo completamente diferente de ser um docente famoso. Então Ok. tá bom. Então tá bom, Heidegger. O que vocês acharam do texto? Difícil? Tranquilo até, viu? Tipo assim, é... é que ele faz muito jogo, tipo, sintático, tá ligado? Tipo assim, tipo, mas nada muito, tipo, questão de gramática eu achei bem ok até. Bom, Ok. legal. Esperava algo mais complexo vindo dele, assim. Tem umas sutilezas, eu acho. Nesse texto, não. No outro tinha umas sutilezas, questão de etimologia. É importante conhecer isso em alemão para ver ele jogar com as palavras. Mas, assim, não é difícil. Você tem que conhecer aquilo só. Conhecer por que significa um prefixo em alemão, por que ele está colocando aquele prefixo ali. Só isso. Aqui o jogo de palavras é mais dialético, né? Acho que o Heidegger não ia gostar disso, mas é um pouco mais dialético, assim, a relação entre ensinar e aprender. Entendi. Parece um pouco mais isso. Hum, é isso. O que eu acho que é bom a gente marcar bem esses darum, darin, aprender isso legal. Esses lernen também. E o outro que é bem facinho também, né? Das ler, das lernen. Não sei se vocês pegaram, isso é simples. Vou aprender, vou ensinar. Sim. Deu para anotar. Logo na primeira, né? Já aparece ali. Uhum. Bom, beleza então, gente. Aquilo, Perfeito. já Fechou. é. Até semana que vem. Boa Até tarde Até. semana pra que vem, vocês, bom gente. almoço. Vocês também. A gente Até vai se mais, gente. falando. Obrigado. Tchau, tchau. Boa semana, gente. Até a Boa semana. próxima. Tchau, Até. tchau.